Bora, nação, analisar a vitória do Flamengo em cima do Corinthians, e os comentaristas falaram um detalhe importante: não pode vacilar com o Flamengo, porque o Flamengo é letal. E nós vamos aqui nesse momento analisar essa vitória do Mengão. Eu gostaria que você chegasse deixando seu like no vídeo. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Eu quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal, e também escreva nos comentários a sua análise dessa partida. E se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte aqui do nosso canal, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Créditos ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então reagir às informações e notícias do Flamengo. Falando sobre, enfim, Flamengo, essa segunda-feira, pessoal passando aqui com algumas camisas rubro-negras, pessoal tá feliz, tá mais feliz, porque o Flamengo conseguiu, mesmo a duras penas, essa vitória sobre o Corinthians, 1-0 no finalzinho. O gol do lesionado Léo Pereira, a gente pode dizer, fez às vezes de atacante ali, porque o Flamengo não tinha mais como substituir, já tinha feito as 3 paradas, e aí o Léo Pereira, que estava lesionado, sentiu um problema na coxa esquerda, foi mais lá para frente. Engatou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, segue subindo. Não manteve ali o pique da remada, né, Bruno? Que a gente falava tanto sobre isso na última semana. Deixou a desejar na intensidade, mas talvez esteja ligado até a cobrança grande ali e os problemas físicos que o Flamengo esteja enfrentando. O Everton Ribeiro ficou fora por um problema muscular, uma lesão detectada. O Arrascaeta sentiu um incômodo na coxa, então ficou fora já no aquecimento. O Matheus França, por exemplo, teve um problema lombar, também ficou difícil de colocá-lo em campo, segundo o Sampaoli, e aí fica a questão como ele vai poder aproveitar ou não esses jogadores para a partida contra o Nublense nessa quarta-feira no Chile. Duelo importantíssimo pela Libertadores. O Flamengo tem de vencer para não ter nenhum tipo de susto no Grupo A. Então a gente chama agora o Sampaoli falando sobre as questões físicas, especialmente ali Everton Ribeiro e Arrascaeta. Como é que ele pretende, como é que ele imagina esses jogadores daqui para frente um pouquinho, a situação deles. Vamos ouvir. Everton Ribeiro tuvo problema que ya venía arrastrando de tornozelo, y que eso generó pisar mal y generó una lesión en posterior, lamentablemente. Arrascaeta venía con mucha carga, quisimos intentar que juegue hoy sí medio tiempo, pero obviamente que él se sintió con mucho cansancio y no pudo. Pero bueno, a la intensidad que yo pretendo que o time jogue en esta transición, hasta que haya una preparación normal, va a acontecer esto. Aún no tengo forma de que o time tenga mi estilo si no acontece una preparación excesiva y irregular. Tá então o Sampaoli falando sobre essa questão física do Flamengo, que ataca novamente, mas os jogadores, o Everton Ribeiro está fora dessa viagem. O Flamengo se representa mais daqui a pouco no Ninho do Urubu e viaja ainda na noite de hoje para o Chile, para iniciar lá mais a preparação, vai jogar na quarta-feira. O Everton Ribeiro fora dessa viagem. A questão é se Arrascaeta e Léo Pereira jogam. Eles vão ser reavaliados no Ninho do Urubu para saber se eles pelo menos viajam. Nem digo jogar, mas pelo menos viajam, ter alguma condição ali de ajudar o Sampaoli nessa partida no Chile. A gente vai saber um pouquinho mais daqui a pouco. Vamos ver como é que vai ser essa daí. É aquela questão, intensidade, pique da remada, mas aí os músculos têm que responder também, questão muscular. Bruno. A gente não saiu com essa sensação de que ele foi castigado, né, Marra? Eu percebi isso também e achei também. Achei que o Corinthians teve um jogo legal contra o adversário. Acho que a gente precisa lembrar que são 2 trabalhos que começaram agora. Sim. Né, tem muito pouco tempo. O Jorge Sampaoli, ele chega para mudar um caminho, mas ele chega com um elenco que está lotado de soluções. É claro que ele não teve tempo para treinar, e ele reclamou disso, né? Tem tido dúvida em relação à questão física de diversos jogadores. E ele tem tido muito problema com perder jogadores em sequência. Sim. Isso é algo que ele tem detectado e que vai custar 3 pontos para ele, em breve. Vai atrapalhar a vida dele. Já custou alguma vez, mas outras vezes, e vai atrapalhar a vida dele. Mas o Vanderlei Luxemburgo, ele chega numa crise institucional.
Sim, e o Corinthians sem poder contratar, sem apresentar soluções, é o seguinte, melhora isso aí com o que a gente tem e a gente sabe que a gente precisa contratar, mas a gente não tem como contratar agora. E o Vanderlei Luxemburgo foi tentando achar algumas soluções ali. Eu acho que ontem, primeiro, ele já tem mostrado, vamos jogar mais sem a bola. Deixa a bola com o adversário, vamos baixar, vamos ficar aqui se defendendo, tudo. Dava a sensação pra gente, na sexta-feira, que se o Corinthians ficar se defendendo ali o tempo inteiro, ele vai tomar uma pancada. Porque sim, acabou tomando um gol, né? Tomando um gol só e criando situações. Eu concordo com o Eugênio, eu acho que já tem uma mudancinha. É uma mudança... Ele ontem sabia o que fazer quando tinha a bola. Isso. E contra o Atlético apresentou não sabia, soluções. Né? Contra o São Paulo não sabia. Os lançamentos do Vera, às vezes não só lançamentos, às vezes passes curtos, mas os lançamentos do Vera ontem foram uma grande... foram notícias legais do time. Mas o Roger Guedes tem sido uma constatação. Muda jogo, entra jogo. Muda treinador, volta treinador. Como o Corinthians procura e ontem, como o Corinthians achou o Roger Guedes. Eu queria perguntar para o Mendel sobre essa situação, porque assim, claro que quando você está num processo de um trabalho novo, Mendel, tem muito percalço, né, nesse processo inteiro. Quando o resultado não vem, pior ainda. O torcedor corintiano está conseguindo fazer essa balança, esse equilíbrio, principalmente nesse dia seguinte, pós-jogo contra o Flamengo, de entender essa evolução dentro dessa paciência que já está esgotada há um tempo? Pelo que a gente vê, Mari, o torcedor do Corinthians tem essa percepção. O torcedor do Corinthians está preocupado, claro, pela situação do time, mas viu a evolução no jogo contra o Flamengo. Viu as chances que o Corinthians criou, teve uma triangulação muito boa ali, que o Yuri Alberto chegou um pouquinho atrasado, depois na saída errada do Santos, do Paulinho, pro Yuri Alberto novamente, ele que também não está em boa fase, também perdeu o gol. O corintiano tem visto evolução, viu evolução nessa partida contra o Flamengo, mas, claro, tá muito preocupado pelo momento do time e pela sequência que vem pela frente, né? Porque tem esse jogo fundamental da Conmebol Libertadores contra o Argentino Júnior, depois jogo no fim de semana contra o Fluminense, e aí o Corinthians na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e na outra semana jogo contra o Atlético Mineiro, o Corinthians tendo que tirar a vantagem de 2-0 do Atlético Mineiro, realmente uma sequência muito difícil, o Corinthians que já vem numa sequência complicada, tem uma sequência muito difícil pela frente. O Luxemburgo, ele projeta lá na frente. Ele disse, no meio do ano, chegando reforços, aí a gente vai brigar lá no topo, vai brigar lá em cima. Ele projeta o Corinthians brigando lá em cima, mas com os reforços chegando. Mas o Corinthians, nesse momento, pensando hoje, é uma situação muito complicada, vendo a tabela, a sequência que o Corinthians tem pela frente, e isso deixa o torcedor do Corinthians muito preocupado. A sequência é pesada, como a gente citou aqui, a do Flamengo também. Já vou chamar o Pedro, porque depois do Nublense ele tem o Cruzeiro, tem o Fluminense, tem o Vasco, tem o Racing. Nossa Senhora. Essa é a sequência do Flamengo, pelo menos, né, Pedro? Uma sequência de jogos em casa. Pelo menos essa talvez seja um ponto positivo, principalmente num time Nossa, e em pouquíssimo tempo essa quantidade de jogo. Isso deve ser uns 3 dias aqui que eu falei. Não, mas de manhã e uma noite. O jogo. Até esse mês ainda. Sem brincadeira, esse mês, Nublense, Cruzeiro, o Fluminense já é no dia 1º. Depois o Vasco é no dia 5 e o Flamengo é no dia... E o Racing é no dia 8. 2 semanas. Nossa. 2 semanas. Essa a sequência. Então, ontem o São Paulo... Fisicamente, pior ainda. E aí o São Paulo ele foi naquela questão, né, de que ele exige, vai continuar exigindo muito do time, mas ao mesmo tempo em que ele exige do time, os jogadores estão sentindo, Pedro. Pois é, Bruno, a gente tem falado aqui há bastante tempo, já há algum tempinho, né, que o São Paulo, quando chegou, ele detectou que o elenco, na verdade, ele não tava todo mundo no mesmo nível físico, né? Tinham vários jogadores em níveis diferentes, então ele está tentando colocar todo mundo no mesmo degrau ali e fazer essa exigência muito forte. Até ontem o Thiago Maia, na zona mista, ele falava, vocês não imaginam como é o treinamento com o Sampaoli, o quanto ele exige da gente, até brincou assim, o homem não dá nem folga pra gente. Falou, ele não exige intensidade nos 15, 20 primeiros minutos, depois nos
30 minutos finais, nos 20 minutos finais, ele exige 90 minutos de intensidade ao tempo inteiro. Então o ritmo é muito diferente do início do ano, o Thiago Maia falou. Então fica muito caracterizado que é um choque mesmo que o Flamengo está passando nesse momento, e isso está tendo consequências físicas mesmo. Os jogadores estão tendo, não são nem lesões tão graves assim, são micro lesões, parece, porque os jogadores estão tendo lesões, ficam fora 1-2 jogos, se recuperam e voltam. Parece que é mais um ajuste mesmo. E ontem, até na rede social, o Everton Ribeiro colocou que foi a primeira lesão muscular da carreira dele, aos 34 anos. Então, para a gente ter uma noção assim do que de fato está acontecendo. Ontem o Everton Ribeiro passava na zona mista do Maracanã e tudo mais, caminhando normalmente, sem nenhum tipo de dificuldade, mas fica fora, por exemplo, dessa partida de quarta-feira contra o Nublense, como queiram, o Everton Ribeiro. Então, é uma questão aí que o Flamengo está tendo que se adaptar e tendo que gerenciar aí a carga desses jogadores para não estourar demais qualquer atleta. E aí, por exemplo, eu lembro, está atingindo jogadores veteranos como Everton Ribeiro e o Matheus França ontem, ali até no aquecimento, poderia entrar no lugar da Arrascaeta. O Sampaoli disse que sentiu um problema ali, uma questão de lombar. Então está afetando os jovens e também experientes. Está tentando colocar todo mundo no mesmo nível. Então tá aí, essas foram as últimas informações do Mengão. Deixa o seu like, se inscreva no canal e coloca aí nos comentários a sua opinião, a sua análise da partida. A gente se vê no próximo vídeo.